E por isso mesmo eu dizia há pouco que hoje a nossa análise será até um pouco mais ampla, é a análise do dia, da semana e também do ano. Mas comecemos pela atualidade, Nuno, e com uma votação de ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas, da qual já vimos imagens e vimos que houve ali alguma fricção quando foi dos votos de silêncio. Sim, mais uma vez confirmou que a Rússia está isolada internacionalmente. Essa é a primeira verificação. Que tem apenas mais 2 amigos no Concerto das Nações. São eles o Mali, onde neste momento está uma força de segurança russa ligada à Wagner, e a Nicarágua, que tem tido grandes contestações internas quanto aos rumos do seu Estado, inclusivamente acusada de perseguição religiosa. Os outros amigos eram já conhecidos, quer dizer, a Bielorrússia, que é um Estado satélite, no fundo a Síria, que é um não-Estado, já foi um Estado um dia, a Eritreia, que é um Estado de prisão. Este quadro que estamos a ver é o quê, para que as pessoas percebam? Este quadro, em cima, é a votação na Assembleia Geral das Nações Unidas em março de 2022, portanto há um ano. Há um ano. E há um ano tinhas exatamente o mesmo número de países contra a invasão, condenando a invasão. Tinha começado a guerra há um mês, e tens ali os 141 países que estavam contra a Rússia e continuam a estar contra a Rússia. E depois tens os países que se abstiveram, onde estavam muitos países do antigo bloco socialista, incluindo Cuba, incluindo a China, todos eles se abstiveram, e depois havia realmente os tais Estados que eu estava a dizer, mais a Coreia do Norte, um Estado pária, enfim, a Rússia estava praticamente isolada do mundo e ao fim deste ano só conseguiu convencer mais 2 Estados, que é uma coisa espantosa, quer dizer, a Rússia não pode esconder o facto de não ter apoio internacional, porque não te esqueças que os países próximos dela, como a China, que se abstiveram, estão também, no fundo, a remar num sentido contrário à Rússia. E é importante que isso se diga para falarmos qual é a situação da Rússia um ano depois, e é desastrosa do ponto de vista da sua legitimidade internacional. No entanto, a China não é só mais um país no xadrez internacional, e há muito para dizer da China. Já começámos há 48 horas a falar do plano chinês. Aqui já falamos há uma semana. Do pretenso plano chinês para a paz, mas agora em que ponto é que estamos, agora que ele foi oficializado? A China agora já não lhe chama plano de paz, agora chama-lhe pontos de reflexão para a paz. Pronto. Um amigo chinês que ontem à noite me telefonou a perguntar como é que nós tínhamos tido acesso aos pontos essenciais, disse-me que este plano é conhecido na China como, vou tentar ler em chinês, Xijia Liu Jia Ar, quer dizer o plano 4 mais 6 mais 2. Porquê? São os 4 princípios fundamentais de Xi Jinping, que já aqui tinham sido explicados, os 6 pontos de assistência humanitária, incluindo os corredores humanitários, e mais 2, que não constavam ainda, que é a questão do nuclear, que aliás acolhe uma proposta do plano de paz do Zelensky, e a questão da reconstrução pós-guerra. Portanto, no fundo, este é o tal plano 4 mais 6 mais 2. Gostava também, a propósito disto, e antes de passares a palavra aos Zé Milhares para comentar o plano, eu acho que este plano foi realmente, para mim, eu sei que o provérbio não é um provérbio chinês, é um provérbio grego, mas acho que a montanha pariu um rato. Ou seja, nós estávamos à espera de um desenvolvimento detalhado daqueles 4 pontos que eu tinha há bocado referido, que eu tinha referido no outro dia, mas a verdade é que continuamos nas generalidades. São generalidades bem ditas, são generalidades justas, sem dúvida, são generalidades que eu acho que contemplam os interesses, por exemplo, da Ucrânia também, mas são generalidades. Por fim, a China, apesar de ter feito estes pontos de reflexão, foi acusada ontem de estar pronta para dar drones kamikaze, como os iranianos, à Rússia. Devo dizer que hoje tive uma fonte que contatou a empresa chinesa acusada, que é aquela que nos aparece ali, a Tianbingguo Intelligent Aviation Technology. Eles desmentem qualquer tipo de conto que vende realmente drones, e eles desmentem qualquer contacto com o Estado russo. Quando a minha fonte lhes perguntou, e com empresas ou com um grupo ligado à chamada empresa Wagner, não teve nenhuma resposta. Zé, este plano chinês tem muito que se lhe diga. Hoje ouvi algumas pessoas um pouco preocupadas, acharem que será que isto significa que agora, neste segundo ano, a China vai estar ao lado da Rússia? Queres esmiuçar melhor isto? Olha, primeiro é necessário aqui salientar na votação da ONU uma coisa importante. O Brasil mudou de posição. O Brasil condenou, está entre os que condenou e não se absteve.
Daí uma saudação para também mudou de presidente, brasileiros. Sim, é verdade. Por exemplo, Angola mudou no sentido contrário. Não, Angola já se tinha abstido na primeira. Já? Já. Ou Moçambique? Não, Angola já se tinha abstido. Só que Angola depois votou contra a Rússia numa outra votação mais tardia. É confuso, explicámos isto em pouco tempo, mas pronto. Pois, mas agora voltando ao plano chinês, ele efetivamente não é um plano. Isto aqui é um documento com boas intenções, que defende princípios da Carta da ONU que a Rússia há um ano atrás pura e simplesmente espezinhou. Eu quero salientar que a Rússia, claro que não pode dizer que não a este plano. Nem que sim. Nem que sim. Mas já há um forte indício de que não aceita este plano, pelo menos nestes moldes, que é a senhora Maria Zakharova, aquela senhora que é porta-voz da chamada diplomacia russa, que vem dizer que é preciso ter em conta a atual situação no terreno. Ou seja, isso anula completamente o primeiro ponto da proposta chinesa, que é a integridade territorial da Ucrânia. O que nos leva a Minsk, não é? Leva-nos a Minsk. Isto vai levar outra vez, mesmo que as conversações vão para a frente, isto vai nos levar a uma situação igual aos acordos de Minsk. Os acordos de Minsk foram assinados num momento crítico, quando a Ucrânia estava em grandes dificuldades e a Rússia, juntamente com a Alemanha e a Polónia, encostaram uma pistola à parede. A Polónia não, a Alemanha e a França encostaram uma pistola à parede, à cabeça dos ucranianos e diz: tu tens que assinar isto. Os ucranianos assinaram, mas quando se vai interpretar os acordos de Minsk, nós vemos que a dificuldade não estava em escrever o acordo, está na sequência da realização do acordo. Eu vou dar só um exemplo. Os acordos de Minsk, o 2, previam inicialmente a realização de eleições nas regiões separatistas após a revisão da Constituição da Ucrânia e a aprovação de uma lei que concedia um estatuto especial a Lugansk e a Donetsk. Depois, as fronteiras entre a Rússia e a Ucrânia na região do conflito passariam a ser controladas por tropas ucranianas. Ora, Kiev não aceitou esta sequência. O que é que Kiev disse? Nós, primeiro, queremos que sejam as nossas tropas a estarem na fronteira da Ucrânia. Porque senão, tendo em conta o movimento separatista existente já no Donbass, tendo em conta tudo que tinha feito a Rússia com trocas de passaportes e etc., e tendo, digamos, sob o controle militar do Donbass, seria muito fácil organizar referendos como os que organizou agora. E depois há outra coisa muito importante, é que nos acordos de Minsk há uma coisa que é, ele prevê, no fundo, a federalização da Ucrânia. Ora, isto matava a Ucrânia, porque a Rússia queria a federalização da Ucrânia para a matar por partes, como está a acontecer para agora. Para desintegrar de vez. Ora, nem mais. Nuno, ontem estávamos aqui na véspera deste dia 24, com os receios fundados de uma grande ofensiva russa. Julgo que não se verificou, mas como é que está a situação no geral no terreno nesta altura? Antes, só uma adenda em relação aos acordos de Minsk 1 e 2. A Rússia queria não só transformar a Ucrânia num Estado federal, mas numa confederação de Estados. Isso foi dito por um porta-voz do governo russo, que disse logo, a seguir a isto, a Ucrânia irá ter que lidar com Estados que serão praticamente independentes, com uma única exceção, é que não terão, em princípio, forças militares próprias. Mas, de resto, seriam Estados praticamente independentes, o que, obviamente, seria o fim do modelo estadual ucraniano aprovado em 1991, pela própria Rússia. É preciso não esquecer. Em relação às últimas 24 horas,
Embora não tenha havido, porque as pessoas estavam à espera, quando se fala numa grande ofensiva russa, estão à espera de uma grande ofensiva de milhares de blindados, de milhares de carros de combate, isso não está a acontecer. Mas posso dizer que nas últimas 24 horas a Rússia atacou todos os pontos que estão neste momento cercados por forças russas, incluindo Bakhmut, incluindo Vuhledar, incluindo Kremina, todos esses pontos estão a ser atacados desde a manhã e com intensidade. O que é que mudou? É que a Ucrânia continua a resistir e parece ter meios de contra-atacar. E fez a tal surpresa de que eu falei ontem e já vou explicar qual é que foi a surpresa. O que é que se passou mais? Na Praça Sofia de Kiev, esta homenagem aos militares vivos e também aos militares mortos, e também uma extensão disto, que foi a reunião do Presidente Zelensky com o grupo do G7, que teve uma parte pública e uma parte privada, ou uma parte confidencial, em que ele explicou o que é que a Ucrânia precisa mais em termos de material militar. Depois, este ataque misterioso, já depois do nosso programa ter acabado ontem, a uma fábrica de drones iranianos no Irão, drones que estarão a ser usados na Ucrânia, mais um ataque misterioso contra a fábrica de Karaj. Temos aqui uma imagem da defesa antiaérea iraniana a disparar, não sabemos ainda sobre o quê, aliás ainda não se percebeu bem quais foram os estragos. O que é que se passou ainda mais? A tal surpresa. A surpresa foi uma operação no coração do território ocupado pela Rússia, a Crimeia, e no coração da Crimeia, em Sebastopol, e no coração de Sebastopol, numa das praças principais. Terá sido isto feito por um batalhão a que os ucranianos chamam o Voizvolna Komanda, portanto, as forças especiais de resistência ou de libertação. E o que é que deu? Foi isso, foi o hastear de uma bandeira ucraniana que foi colocada com bastante cuidado durante a noite. Depois não foi imediatamente tirada por uma razão, porque a Rússia achava que podia haver um sistema de armadilhas à volta da bandeira que fizesse explodir, no fundo, qualquer tentativa de retirar, e depois acabou por ser destruída a tiro. Pronto. À distância. Mas, portanto, o que a Ucrânia quis mostrar é que pode mobilizar um grupo de resistência dentro da cidade de Sebastopol, quando quiser, onde quiser e da maneira como entender. Também é importante esta nova remessa de material americano para a Ucrânia, agora sob o valor de 2 mil milhões de dólares, o que é imenso, em munições sobretudo, mas também em novos drones. Um deles vou mostrar-vos aqui, eu vou mostrar aos telespectadores, é o IS Jump 20. É um drone que permite estar praticamente um dia sobre objetivos a recolher informações, portanto, a recolher, digamos assim, fotografias, a recolher filmes, a recolher elementos de interseção de sinais, a recolher, no fundo, todos os dados que são precisos para uma operação militar. Portanto, é a primeira vez que os Estados Unidos fornecem isto à Ucrânia, e os Estados Unidos também anunciaram uma coisa, é que estão a criar uma linha de produção própria para a Ucrânia, que é paralela à linha de fornecimento das Forças Armadas americanas. Depois, a chegada dos Leopard 2 polacos à Ucrânia. Temos aqui a fotografia, uma das fotografias oficiais dessa chegada. Não chegaram aqueles que se dizia, quer dizer, não são só 4, mas oficialmente são 4. Temos aqui alguns já a serem entregues. E o anúncio de que Portugal faz parte do 1º Batalhão de Tanques da Ucrânia, juntamente com a Suécia e a Alemanha. Os 3 vão criar o 1º Batalhão da 1ª Brigada, 31 carros de combate, portanto, a contribuição portuguesa. Também hoje a chegada dos primeiros AMX-10 RCR franceses, que nos aparecem aqui em imagens de arquivo, que são carros de combate de rodas ligeiros, mas muito bem armados, também vão integrar uma das brigadas e, portanto, as últimas 24 horas, parecendo que não, ainda recheadas de acontecimento. Sem dúvida. E onde se volta a falar, Zé, nestas últimas 24 horas, do homem de quem falámos aqui basicamente todos os dias, o Sr. Wagner, que é como quem diz Prigozhin. Exatamente. Aquele hoje, ele, nas discussões que está a ter com as entidades oficiais, ele vai revelando coisas que as entidades oficiais escondem. Uma delas hoje, que é muito importante, é saber qual é o número de mortos que a Rússia perdeu na Ucrânia. E então isto é numa discussão que ele tem com o presidente da região de Ekaterimburgo, nos Urais, onde ele chama a esse senhor os nomes todos e mais alguns,
Mas, a determinada altura, ele escreve, cá está a frase, mete isto na cabeça, diz Prigozhin, centenas de milhares de soldados que morrem na frente. Antes de 24 de fevereiro eram torneiros, cozinheiros, professores e comerciantes. Ou seja, se este número corresponder à realidade, e Prigozhin sabe muito bem, porque uma grande parte são homens da Wagner, que também são combatentes mercenários, mas são da parte russa, nós temos aqui uma verdadeira catástrofe militar russa. Mais uma prova. Em 10 anos, a Rússia perdeu no Afeganistão 13 mil militares. Quer dizer, e aqui já são 10 Afeganistões, ou Afeganistães, não sei como é que se diz o plural, peço desculpa, mas isto é uma dimensão gigantesca. Eu penso que nunca foi preciso dizer Exato. o plural de Afeganistão. Exato, mas parece que agora tivemos necessidade de dizer. Exato. A não ser hoje. Acho que um já chegou. E eu volto aqui a dizer uma coisa. O Afeganistão foi uma das causas da queda da União Soviética. Sim, já o tinhas dito aqui. E exato, repetido. mas voltou a repetir porque não é demais. Zé, e deixa-me, porque isto entronca bem na questão dos protestos que, apesar de tudo, contra este morticínio de russos, de jovens russos, de soldados que são mandados para a guerra, para além dos ucranianos, que se verifica dentro da própria Rússia, como vimos hoje, protestos corajosíssimos. Exato. Nós também já falaram na peça, vemos que há pessoas que têm coragem de sair para a rua e escrever isto. Eu sou pela paz. Esta jovem. Porque um piquete com uma pessoa, por lei, não precisa de autorização. Mas esta rapariga foi detida como muitos outros. É o facto de se colocar flores junto a símbolo. Aqui tem um palavrão. Aquela famosa frase que eu disse, está do lado direito, por isso eu não a vou pronunciar. Mas nós sabemos. Ou seja, sabem qual é? Isto é na... Aquela que estamos legalmente impedidos de dizer. De dizer, exatamente. Vemos muitos escravos. Isto é também uma prova de que na Rússia há pessoas, e também noutras cidades, é que isto aconteceu em muitas cidades da Rússia. E junto dos, por exemplo, não à guerra putinista, está ali escrito neste cartaz. Depois colocam flores junto de grandes nomes da literatura ucraniana. Este é o caso de Taras Shevchenko, que é o maior poeta ucraniano e pintor também. Ele também era um grande pintor, que tem poemas maravilhosos. E aparece também junto ao monumento da Lessa Ucraína. A Lessa Ucraína era uma poetisa romântica ucraniana do século XIX que simboliza a nação ucraniana e o desejo de independente, tal como o Taras Shevchenko. Claro está. Houve detenções, nós não sabemos quantas, mas houve detenções e depois a polícia dá ordem aos serviços municipais para rapidamente limparem as flores e afastar os jornalistas dos lugares onde essas flores... Mas, apesar de tudo, esses sinais de resistência também dentro da Rússia vão chegando, felizmente, à comunidade internacional. E perguntamos, Nuno, ou recordamos, Nuno, como tudo começou, não é? Eu acho que era preciso hoje fazermos uma pequeníssima retrospectiva, mas que não começasse no óbvio. E não começando no óbvio, eu gostava de mostrar esta imagem, uma imagem que foi tirada há muito tempo por um amigo meu, que já não é vivo, infelizmente. Esta imagem é de 1991, do golpe de Estado militar contra o Gorbachev, que no fundo foi uma tentativa de impedir que acabasse a União Soviética, em que o poder em Moscou é tomado por uma junta militar perfeitamente bizarra. Entre os carros de combate que se recusaram a aderir ao golpe militar e que se recusaram a atacar manifestantes, estavam alguns com bandeiras ucranianas. Quer dizer, já na altura, no fim da União Soviética, bandeira ucraniana era um sinal de resistência ao poder, qualquer que ele fosse, sobretudo resistência a quem quisesse atacar civis.
Depois deixa mostrar-te o primeiro ato terrorista contra Mariupol, portanto em 2015, quando a cidade já estava no fundo libertada e estava debaixo do Estado ucraniano. Isto são os primeiros veículos civis que são atacados em Mariupol, numa tarde negra, uma manhã e uma tarde negra, que acaba por marcar esta cidade, que era uma cidade lindíssima, que hoje está perfeitamente devastada, mas este foi o primeiro grande ataque terrorista de um terrorismo de Estado em 2015. Depois deixa mostrar já sobre esta invasão, portanto, falando já deste ano, a forma como os blindados russos entraram em Kherson, visto por uma câmara de vigilância. O que nós sabemos hoje é que cúmplices nos serviços de segurança da Ucrânia deixaram que estes carros entrassem e eles entraram praticamente sem resistência porque os ucranianos foram traídos aqui. Estamos a falar exatamente do início há um ano. Estamos a falar há um ano, quando os carros vieram da Crimeia e entraram em Kherson praticamente sem oposição. Quando o mundo percebeu que a Rússia estava a invadir. Exatamente. Vê a quantidade de material, isto depois prolonga-se, não vamos ter tempo para ver tudo, mas não houve aqui resistência porque, pura e simplesmente, elementos do Estado ucraniano, que entretanto fugiram, que estão hoje na Rússia, traíram a Ucrânia, o que mostra que a Rússia realmente tinha uma rede que achava que ia funcionar. Funcionou em alguns casos, noutros casos não funcionou. Mas ali um pormenor, quase caricato. Os automóveis a passar. É quase caricato dos tanques de vez em quando param para respeitar a prioridade, não é? Como se fossem carros normais. Não, porque a Rússia, no princípio, achava que isto ia ser um passeio e que não ia haver resistência à Rússia. Quer dizer, que isto era uma espécie de operação de polícia. Claro. Mas não foi. Por exemplo, este vídeo é um vídeo em que se vê pior, mas é muito importante. Porque um dos primeiros ataques que não foram nunca anunciados foram ao aeroporto de Mykolaiv. Porquê que Mykolaiv era importante e este aeroporto era importante? E aqui temos primeiro um alarme e depois a chegada das forças especiais dos SEALs, portanto os chamados, as forças especiais da Marinha ucraniana, portanto o Centro 73 de Operações Especiais. Eles chegam aqui e impedem que os helicópteros russos desçam e os paraquedistas desçam sobre o aeroporto. Porquê é que era importante controlar este aeroporto? Não sei se temos aqui o som, porque entretanto começa um tiroteio cerrado. Não sei se podemos ouvi-lo. Provavelmente não, mas pronto, não interessa. Não, podemos ouvi-lo. Porquê é que era importante controlar o aeroporto de Mykolaiv? Porque, controlado o aeroporto de Mykolaiv, começavam a chegar forças suficientes para tomar Odessa. Quer dizer, houve uma tentativa de tomar realmente o sul da Ucrânia, hoje pode-se falar sobre isto, e que falhou redondamente. Por outro lado, há uma história de que a Rússia ainda não empenhou as suas melhores tropas nesta invasão, está a guardá-las. É uma perfeita mentira. Claro. Não só as empenhou, como perdeu. Quer dizer, perdeu paraquedistas, perdeu fuzileiros, perdeu operações especiais e muitos deles eram comandados por este homem que nos vai aparecer aqui, com a cara desfigurada, que é o coronel Vadim Pankov. Ele é o comandante da unidade 45 dos Spetsnaz, portanto, das forças especiais, neste caso, forças especiais, de operações especiais dos paraquedistas, portanto, da VDV. E ele era um dos especialistas em quê? Em operações relâmpago. Quer dizer, operações de choque que se desencadeavam e terminavam em poucas horas ou em poucos dias. Não foi assim. Zé, antes de falarmos de putinistas, que queres falar, há também uma demonstração de resistência na Bielorrússia, não é? Nesta altura ainda o grande amigo da Rússia. Não obstante já terem sido, durante um ano, 1.500 bielorrussos terem sido detidos de estarem na cadeia por protestarem contra a participação da Bielorrússia na guerra. E é mentira quando se diz que a Bielorrússia não participa na guerra. A Bielorrússia participa e de que maneira? É a plataforma de lançamento de mísseis, é o aeroporto para muitos aviões, etc. Mas, não obstante todas as medidas tomadas por aquele ditador que dirige a Bielorrússia, um corajoso ou alguns corajosos colocaram uma bandeira ucraniana num dos edifícios mais altos da cidade de Minsk, capital da Bielorrússia. E aqui há algo a mexer, e isto é talvez um sinal que leva Lukashenko a não participar no terreno com as suas tropas na invasão da Ucrânia. Porque não se sabe como é que os bielorrussos vão
reagir. Vão digerir isso. Falemos então do Parlamento Europeu. Porquê? Eu vou falar do Parlamento Europeu porque um jornal russo decidiu fazer uma análise sobre as forças políticas que apoiam com o seu voto a política de Putin ou se abstêm a condená-la. Primeiro gráfico, por favor. Eles analisaram 22 votações no Parlamento Europeu que condenam a política russa e entre 2019 e 2023. O jornal concluiu, atenção, que o Partido Comunista português votou 20 vezes contra e absteve-se 2, ocupando o primeiro lugar da tabela entre as forças de extrema-esquerda e extrema-direita. A seguir ao PCP vem o Partido Comunista da Grécia, que é outro semelhante. O resto são tudo forças da extrema-direita europeia. E o português e o grego são dos poucos que ainda mantêm as mesmas linhas. Basta lá saber porquê. No gráfico número 2, vemos, aí nós estamos também muito bem classificados, ficamos em primeiro lugar no primeiro gráfico, no segundo não ficamos em primeiro, mas quase. Aqui é quanto aos deputados que mais vezes votaram contra resoluções que condenam a política russa. O quinto lugar vai para Sandra Pereira, do PCP, ou melhor, desculpem, o quarto lugar, estou a mentir, o quarto lugar, ou seja, quase que recebia uma medalha de bronze, com 15 vezes em que ela participou. O gráfico terceiro, se faz favor, é quanto aos votos de resoluções que, de uma forma ou de outra, vão ao encontro dos interesses da Rússia. Dos interesses da Rússia. Da Rússia, sim. A deputada comunista fica em 6º lugar da tabela. Felizmente, para equilibrar isto, eu devo dizer que o PCP só tem 2 deputados no Parlamento Europeu e eu penso que as pessoas saberão tirar as devidas conclusões e nas próximas eleições, pura e simplesmente, deixarem este partido fora do Parlamento Europeu, porque o PCP é um partido anti-europeu. Deixa-me só dizer uma coisa, uma frase. Em Portugal, felizmente, há um grande consenso, não só entre os partidos, mas na sociedade portuguesa, quanto à condenação desta agressão. É uma condenação de onde só saíram o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda hoje tomou uma posição que me parece perfeitamente incrível, mas enfim. De resto, todos os partidos políticos portugueses, os 3 principais partidos, condenaram sem reservas esta agressão, a Iniciativa Liberal também. E eu devo dizer uma coisa, as pessoas que não condenam esta agressão têm muito pouca autoridade moral para falarem de violência doméstica, de violência contra crianças, de violência contra mulheres, porque esta é também uma agressão que tem que ser denunciada em nome de princípios. Independentemente de sabermos se gostamos ou não de um lado ou do outro, é uma agressão que tem que ser denunciada. Nuno, entretanto, eu puxei com todo o cuidado aqui para cima da mesa algo que nos traz hoje e que tem uma história emocionante e que vamos partilhar aqui. É o quê? Isto? É verdade, é uma prenda, é um presente. Vou tirando. Com é uma garrafa de vodka ucraniano em honra da Força Aérea Ucraniana e em honra de um mito, porque é um mito, quer dizer, não, a pessoa em si não existiu, mas existiu a unidade e existiram as pessoas que estiveram nessa unidade, que é o chamado Fantasma de Kiev. Que está aqui. Que está aí, o Fantasma de Kiev. É um mito de um piloto que terá destruído uma série de caças russos nas primeiras semanas de invasão. Ele nunca existiu, mas existiu a esquadrilha onde esse piloto, ou onde os pilotos estavam incluídos e que realmente tiveram a possibilidade de libertar os céus à volta da Ucrânia. Daí nasceu esta ideia de se criar uma marca, Ukrainian Freedom, liberdade ucraniana, e é com todo o gosto que eu, em meu nome e em nosso nome, recebo esta garrafa e que guardaremos, porque estas coisas são para brindar. Exato. Brindaremos certamente com toda a equipa aqui quando e vai aparecer certamente o dia para isso. E sobretudo o brinde é sempre à memória dos que morreram e de saudação aos que estão vivos. Naturalmente.
Hoje temos que fechar por aqui, mas ainda trazes uma coisinha Trago. que tem a ver com música? Tenho. Olha, eles chamam-se Repórter X, são um grupo português, lançaram agora um CD dedicado, infelizmente, a esta guerra, a esta agressão, chama-se War Hand. Vamos ouvir um bocadinho, se possível. Lançam-se bombas nos quintais, ouvem-se as sirenes e os tiros letais. Cruzam-se os céus com mísseis de guerra, os corpos espalhados já ninguém os enterra. Há gritos de dor por todos os lados, as cenas de horror deixam-nos prostrados. Os portugueses Repórter X, mas a terminarmos, Zé, até porque estamos a falar de um ano de guerra em que a Rússia teve uma ação que poucos acreditavam, até horas antes do início da invasão. De onde é que vem esta ideia da Rússia poder fazer isto? Olha, isso é uma ideia muito antiga, imperial, mas, por paradoxal que possa parecer aos marxistas-leninistas, foi extremamente alimentada pelos comunistas na era soviética, que o povo russo era um povo exclusivo. Dou um exemplo, quando há um quadro famoso que é o grande camarada José Stalin a beber um copo de vodka à saúde do povo russo. Os outros povos, que eram quase 200, ficaram de lado. Mas aqui há um flagrante caso que mostra como era incutida a russificação da União Soviética. Nós vamos ver que o papel, a supremacia do povo russo está fixada em 12 dos 15 hinos das 15 repúblicas da União Soviética. Estamos aqui a ver, o povo russo está em 12, como sendo o irmão mais velho, grandes russos, protetor da amizade, etc. Apenas 3 conseguiram escapar a esta desgraça. A Estónia e a Geórgia, não se sabe, basta lá saber porquê. Apesar do Stalin ser georgiano. Ser georgiano, exato. Mas há uma coisa interessante. A Rússia também escapa a isto. E porquê? Porque a Rússia nunca teve hino durante o tempo da União Soviética. E quando era preciso cantar o hino russo, cantava-se o hino da União Soviética, que começa com as palavras União indestrutível foi reunida à volta pela Grande Rússia. Ou seja, pela Grande Rússia. E que, fora dos significados, musicalmente é lindíssimo o hino da União Soviética. É verdade, isso aí não se pode... Ouvimos-lo durante gerações, claro. sobretudo nos Jogos Olímpicos. Exato. Era sempre um momento... E agora ainda o podes ouvir, mas já com a versão russa, claro, que os russos praticamente ainda não aprenderam, mas vão aprendendo. Mostra, como diziam aqui o Repórter X, que é uma grande melodia que destrói a nossa harmonia. Olha que bela frase. É deles, não é minha. É deles, não, mas é bem... Exato. É uma boa síntese para o que aqui se passou. Nuno Rogério, José Milhazes, agradeço mais uma vez a vossa presença e aproveito para vos agradecer este ano em que tanto nos têm ajudado a tentar digerir e a explicar este enorme conflito. Voltamos a ver-nos na próxima semana.